E o Wix. O Wix é também um editor, um CMS, né, que a gente chama Content Site Manager, que a gente usa para poder fazer o gerenciamento de conteúdo de um site disponível na web. O Wix ele é um pouco visualmente, o editor dele é um pouco mais intuitivo do que o do WordPress, talvez, e por conta disso muita gente prefere ele por conta de supostamente ele ser mais fácil de editar o site em termos visuais. Certamente quem não tem tanta experiência com programação ou com linguagens da web vai achar mais fácil porque você nem vê código, né? Mas também por conta disso ele é um pouco mais limitado do que o WordPress em termos de funcionalidades, certo? Que o próprio editor oferece. Se você clicar aqui, fizer o seu perfil, o login na sua conta, clicar em começar para criar o seu site, assim aqui eu entrei só direto no site do Wix, você vai ser levado para uma página parecida com essa, que tem o seu perfil, sim, pastas que você pode criar para gerenciar e, claro, criar um novo site. Vou clicar nessa daqui e aí ele vai me levar para uma página que é uma preliminar muito parecida com aquela do WordPress, sim? Eu vou colocar aqui, vamos ver se ele não sei notícias. Ótimo, apareceu aqui blog de notícias, produtor de não é exatamente isso, mas vamos colocar aqui blog de notícias, não é? Próximo para ver qual orientação ele vai me dar aqui. E tudo isso, na verdade, é para formatar quais são as opções que ele vai te dar, de temas, de formatação e tudo mais. Qual o nome do site? Aqui vamos fazer algo para seguir a linha do WordPress na área de música, né? Vou usar inclusive o mesmo nome, não é? Música em cena. Vou colocar aqui próximo. Inclusive ele diz que isso pode ser alterado depois e já pergunta se a gente quer, né, incluir algumas coisas que são padrões. A coisa do blog, né, posts, tráfego e algumas ferramentas para compartilhar ideias, ele já coloca aqui. E ele pergunta quais tipos de conteúdo a gente quer adicionar ao site. Esse chat é aquele balãozinho que fica aparecendo aqui do lado direito para quem quiser mandar alguma mensagem para você. Inclusive dá para configurar um bot para fazer isso, certo? No WordPress também, mas no Wix essa solução já aparece integrada aqui. Formulários para coletar dados, e-mails, não é alguma coisa que você queira perguntar para quem está visitando. Loja online, agendamento, eventos, portfólio, feed do Instagram, várias outras opções aqui que seriam para, de saída, você saber que você quer na página inicial ou em algum lugar do seu site. Vou colocar apenas essa parte do blog e colocar talvez formulário só para a gente ter alguma coisa com que preencher, não é? O nosso site pré-criado e colocar próximo para ele me levar para a próxima fase aqui da gestão. Basicamente, acabou, fim também, o site está criado, né? E aí você tem duas opções. Você pode ir direto para o painel de controle, que é o painel de usuário do WordPress, mais ou menos a mesma coisa, sim. Ou você pode fazer a personalização exatamente como o WordPress oferece a opção. No WordPress eles chamam de designs ou temas. Aqui no Wix eles chamam de template mesmo. Você pode ir para um template e personalizá-lo ou deixar o Wix criar um site para você. Aqui ele faz mais ou menos o que o WordPress faz, de preencher algumas coisas e montar um site mais ou menos já pré-formatado para você utilizar. Já que a gente está explorando as formações, as formatações, eu vou aqui no template para ver as opções que ele vai me dar e eu selecionar algumas, não é? Ele inclusive coloca esse selo Best Match, a melhor escolha, né? Que serviria mais para o que eu estou tentando montar. Vou pegar essa primeira opção aqui do blog de notícias, vocês vão ver que até visualmente, não é? Mesmo os temas gratuitos que aparecem aqui, também tem os pagos, tá? Tal como no WordPress, mas aqui você tem uma apresentação visual que é mais apelativa do que os temas do WordPress. No entanto, o preço disso é justamente que a customização e a possibilidade, os recursos que você pode usar são menos avançados e em menor quantidade do que o que você tem no WordPress.
Então eu vou escolher esse daqui, tá? O blog de notícias, ao invés de ver, né, que seria apenas clicar nele para interagir, ver como é que ele fica na página, eu vou direto em editar. Ele vai carregar o editor de sites, né, do Wix, que sempre demora um pouquinho, tá? Ele é menos esperto um pouco do que os editores do WordPress, sobretudo se a sua conexão não for tão rápida, não é, ou ágil, para conseguir colocar as coisas em dia. Logo quando você abre a primeira vez, ele vai te dar uma espécie de identificação para cada pedaço do editor, sim? Essa parte de meu negócio seria para você gerenciar para onde vai o seu conteúdo, se você vai monetizá-lo, como que você pode distribuí-lo para outro lugar, estratégia de distribuição em geral. Gerenciador de dados também seria uma parte mais administrativa. Aplicativos são soluções conectadas, coisas, por exemplo, tem uma conta no Trello ou no YouTube e você quer conectá-la com o Wix, então tem essas integrações, certo? Que o WordPress também tem. A parte de design, que é o que está nos interessando mais nesse momento, e aqui eu também já controlo quais vão ser as configurações, né? Quais as páginas que vão aparecer aqui no topo do site, como é que eu vou montar o menu, as seções que vão constituir o site, e aqui o que ele chama de elementos são os blocos do WordPress, sim? Mesma coisa, tá? Mas aqui eles estão dando outro nome. Vou clicar fora aqui só para a gente conseguir navegar um pouquinho, aumentar o zoom para a gente ver, né, o site em tela cheia. E aqui você vai ver que para cada elemento onde eu deixo o mouse em cima, ele já aparece algumas opções de edição. Se eu clicar em cima desse daqui, por exemplo, eu consigo, né, aqui nesse painel, nesse botão de edição rápida, selecionar algumas opções dele. Então eu consigo mudar a imagem de fundo, o background da seção, o background da faixa que está atravessando aqui, não está visível, né? Mas é essa que está colocando aqui por cima da imagem. O título que vai ficar nessa faixa, então ao invés de últimas notícias, posso deixar apenas últimas, né? E aí ele já altera aqui em tempo real. Configurar se é um slideshow, quantos slides eu vou ter e quais vão ser esses slides, e algumas opções que eu posso dar, né? Duplicar o slide para aumentar o número de slides, renomear, né? Coisas que esse tema já vem pré-configurado e eu consigo mexer neles para deixar a minha maneira. Todos os elementos que estão aqui são editáveis exatamente como os blocos do WordPress. E aqui já começam a aparecer as limitações, sim? Cliquei aqui na parte de imagens, no WordPress ele me daria mais opções de edição naquela barra que aparece em cima, né, quando você clica em cima de um bloco. Aqui acabou, né, as opções de edição que a gente tem para esse layout, para essa seção específica aqui. Apenas o conteúdo, basicamente, é o que a gente consegue mexer, mas não dá, ou é mais difícil que eu consiga modular outras partes desse conteúdo. Aqui tem umas setas para eu conseguir, por exemplo, ajustar a altura da seção, mas veja que eu não consigo diretamente mudar o tamanho da imagem, por exemplo, né? Coisa que no WordPress seria arrastar e soltar, ou ficaria nessa segunda coluna aqui, certo? Então, o preço dele vir pré-formatado é exatamente esse. Eu tenho menos opções, menos opções de edição. Para cada elemento que eu clicar aqui, eu consigo também mudar algumas coisas, né? Então, o background aqui, né? o cabeçalho, perdão, consigo, às vezes, né? Mudar o tamanho do espaçamento que vai ser colocado aqui, né? A altura dele. Os itens de menu, eu tenho que vir num item específico para conseguir alterá-los, né? E aqui eu vou dizer qual que vai ficar em cima, qual que vai ficar por último, né? Editar o conteúdo de cada um deles, venho aqui em notícias, né? Configurações, e aí sim eu consigo dizer, por exemplo, o que é o nome, não vai ser notícias, vai ser, não sei, últimas, né? No lugar do que está aqui. O layout, como isso vai aparecer, né? Padrão do site aqui. E claro, eu consigo dizer se essa vai ser a página inicial, algumas configurações avançadas que são limitadas no plano gratuito. Aqui aparece apenas essa opção de mexer no cache, né? Permissões, SEO básico, SEO avançado, redes sociais, que aí seria, né, para mostrar como é que as pessoas vão visualizar essa página nas redes. Isso aqui é muito interessante e não é tão fácil de achar
no WordPress, por exemplo, né? Então, tem também algumas vantagens em relação ao editor do WordPress. Aqui você está falando apenas no menu, mas para gerenciar as páginas seria aqui nesse atalho. O editor do Wix é muito parecido com o do WordPress, então você consegue, junto dele, fazer a gestão do conteúdo exatamente como você faria no WordPress, né? Questão de posts, né? Como adicionar e tudo mais. Aqui em Elementos, por exemplo, você consegue colocar outros blocos de conteúdo, né? Que seriam os blocos do WordPress, né? Formulários, vídeos interativos, listas, né? Código incorporado, botões de redes sociais, pagamentos, gerenciador de dados não pode ainda, mas galerias, caixas, elementos decorativos. Nisso, sem dúvida, o Wix está bem acima das opções que você vai encontrar no plano gratuito do WordPress. Então, de fato, em termos visuais, ele oferece mais opções de elementos gráficos que você possa utilizar para configurar o site, ainda que em termos de recursos, né, técnicos, ele seja mais limitado. Sim? Tem muita coisa mais fácil, né? Para quem é mais ansioso, talvez faça mais sentido usar a solução desse perfil. Fiz as mudanças que eu achei que deveria fazer, né? Aqui na barra de redes, né? O menu, enfim, configurei tudo do jeito que eu achava que ficaria bom. Venho aqui em publicar e aí o site, a partir desse momento, já estará online. Aqui ele ainda faz uma última tentativa de pedir o seu dinheiro para você usar um domínio personalizado, ou então usar o gratuito mesmo, né, para deixar o site no ar. Né? E aí, a partir disso, o site, depois de você selecionar o domínio, você já pode clicar aqui em publicar, e aí ele vai estar disponível, né, na web. Aqui, óbvio, ele vai de novo tentar te vender um domínio personalizado. Sim. Aqui você consegue personalizar o site como ele vai ser exibido nos dispositivos móveis, coisas que também você faz no WordPress ao configurar um post, uma página ou a própria home do site.